Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver classificação de substâncias em dois grupos aí, pura simples e pura composta. Antes de começar a aula, lembrando, como eu prometi, eu estou aí com a camiseta do terceiro B aí dos formandos. Um abraço para vocês, para o terceiro A também. Aqui vocês acompanhem as aulas aí que a gente tinha combinado, o pessoal do segundo também, né? E do primeiro, um abraço para todos aí da escola. Vamos lá. Vamos começar a classificação de substâncias. Nós temos as substâncias puras simples, que são aquelas que são formadas por um tipo de elemento químico. Por um único tipo de elemento químico. Ok? Exemplos aí que a gente pode dar sobre substâncias puras simples. O gás oxigênio e o O3, né? O gás ozônio, né? Por que são substâncias puras simples? O gás oxigênio é formado exclusivamente aí só pelo elemento químico O e o ozônio também. Qual que é a diferença entre os dois, né? A diferença é que o gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, enquanto que o ozônio tem 3, mas os dois têm um único tipo de elemento químico. Mais um exemplo legal aí, pessoal, é o carbono grafite e o carbono diamante. Para quem não sabe, tanto o grafite que a gente usa para escrever mesmo, né, na sala de aula ou em casa, que seja, e o diamante são compostos por carbono. O que muda é a estrutura dos dois, né? As ligações que o carbono faz no grafite são diferentes das ligações que o carbono faz no diamante. Por isso que eles têm características diferentes. Mas ambos são formados exclusivamente pelo elemento químico carbono. Por isso que são substâncias puras e simples, tá? Substância pura e composta são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Tá? Exemplo aí que a gente pode dar. A água, H2O, todo mundo conhece, né? É formada pelos elementos químicos H e O. Mais um exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, é formado aí por hidrogênio, enxofre e oxigênio, 3 tipos de elementos químicos. Então, essa daqui é uma substância, os dois, né, são substâncias puras e compostas. Cuidado aí, gente, com representação de elemento químico, que eu sempre falo isso em aula e sempre tem alguém que não se liga nessa parte. Elemento químico, quando tem uma letra só, é representada por uma única letra maiúscula. O caso do O, né, que é o oxigênio, o C, que é o carbono, o H, que é o próprio hidrogênio. Se tem duas letras ou mais, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, tá? Só vou fazer um adendo aqui, ó. Por exemplo, o cobalto. É o C maiúsculo e o O minúsculo, tudo bem? Cuidado com isso daí, bastante gente esquece. Bom, além da classificação de substâncias, né, em pura simples e pura composta, eu queria falar com vocês também sobre as propriedades físicas das substâncias. Começando pela temperatura de ebulição, que é a temperatura de ebulição, vamos escrever aqui, né? Temperatura de ebulição, T, que é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Isso sob uma pressão constante. Depende da pressão para você ter valores diferentes de temperatura de ebulição, tá? Tem alguém que é muito importante, você precisa saber de cor e salteado, que as provas vestibulares, que seja, cobram, é que a temperatura de ebulição da água pura, tá? A temperatura de ebulição da água pura é de 100 graus Celsius. Professora Juliana, 100 graus Celsius em qualquer lugar? Não, depende da pressão. 100 graus Celsius para a pressão igual a 1 atm, que é a pressão lá ao nível do mar. Né? Aqui em Indaiatuba a gente está numa altitude mais elevada, o que faz com que a nossa pressão aqui seja menor do que uma atmosfera. Por isso, quando você desce a serra, tem você tem a sensação de que o ouvido está entupindo, né, pessoal? Porque a gente está mudando de pressão. Então, aqui a gente está numa altitude mais elevada. Estando numa altitude mais elevada, a pressão é menor que uma atmosfera. Então, a temperatura de ebulição da água não vai ser 100, tá? Vai ser 98 graus Celsius e por assim, tá bom? E o TF é a temperatura de fusão.
temperatura de fusão, certo? Lembra sempre do Dragon Ball, não tem jeito. Temperatura de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Também sob pressão constante, né, pessoal? Depende da pressão, isso é bastante importante, ok? E também você tem que saber qual que é a temperatura de fusão da água pura. Qual que é a temperatura de fusão da água pura, professora? 0 graus Celsius. É em todo lugar? Não, depende da pressão. 0 graus Celsius para uma pressão igual a uma atmosfera, tá bom? Mais uma propriedade importante, pessoal, é a densidade. A gente representa por esse D minúsculo, né? Densidade tem uma formulinha. Massa sobre volume. É a razão entre a massa e o volume de uma substância. Nós trabalhamos na química, na ciência, com um sistema internacional de unidades. E aí, para isso, a gente tem unidades específicas para massa, para volume e, por consequência, para as outras grandezas que derivam delas, né? A massa no SI é medida em quilograma e o volume em metro cúbico. Cuidado aqui também, viu? Cuidado com as unidades. Esse K aqui é minúsculo, G também, e o M minúsculo. Muito cuidado com isso. Então, a densidade, como é uma razão entre massa e volume, ela é medida como quilograma por metro cúbico, tá certo? E adivinha de quem você tem que saber a densidade? De novo, da água, né? A densidade da água pura vale 1000 quilogramas por metro cúbico. Quer dizer que 1 metro cúbico de água tem 1000 quilogramas. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros, né, pessoal? Às vezes não vai aparecer com essa anotação, o 1000, né? Vai aparecer com a anotação científica, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Não se assuste, tá? São sinônimos que equivalem à mesma medida. E mais uma coisa que pode aparecer para a água, para a densidade, é uma densidade em gramas por centímetro cúbico. Se aparecer também, não se assuste, tá? A densidade da água pura também pode ser medida, isso não é SI, como sendo 1 grama por centímetro cúbico, que equivale também a 1 grama por ml. Lembre-se aí, pessoal, lá das unidades de medida da matemática. Centímetro cúbico e ml são equivalentes, tá? Uma latinha de 350 ml de Coca-Cola tem 350 centímetros cúbicos de Coca-Cola, por exemplo, tá certo? E aí você pode medir a densidade assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar 1 ml de água, colocar lá em uma balança que meça a massa em gramas, o valor que vai aparecer lá é 1 grama, tá bom? Professora Juliana, o valor da densidade da água é sempre esse? Não, depende da temperatura. Para efeitos de exercícios, de vestibulares, de livros, a gente considera essa informação aqui, a não ser que o exercício especifique muito bem. É óbvio que se você for estudar química, fazer um experimento no laboratório, lá vai ter uma tabela gigantesca com vários valores de densidade de água para temperaturas diferentes. Mas, assim, na maior parte dos exercícios a gente utiliza esse valor, então não tenha medo de utilizar, tá? Esses são conceitos importantes, espero que vocês tenham gostado. De novo, façam as anotações, faça o resumo, explique para alguém depois que você entendeu e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de química. Ainda tem muita coisa por aí, logo logo a gente vai chegar em modelos atômicos, que é uma parte que eu gosto bastante, falar da bola de bilhar, falar do pudim de passas e algumas outras coisas, tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.